O Ramiro vai dar o bote, tenta tomar, desistiu. Mas e o Ralf e o Fagner também? Andando que ninguém faz aproximação. O Ramiro, Corinthians ontem, na hora que ele vai pra cima do jogador do Flamengo, do Vitinho, sem andou tava na cara que ele já ia perder a dividida. O Ralf não faz uma aproximação e tampouco o Fagner. Para. Ridículo. A postura do time ontem foi ridícula. Foi. Ninguém correu, mano. Ninguém correu pelo técnico. É uma coisa que o Pascoal vive falando. O jogador corre por alguém, né? Faz tempo que não correm, faz tempo que não correm. O Corinthians não tem essa palavra. Faz tempo que não correm pelo depois de tudo que ele falou? Não, de sexta-feira. Eu correria sempre porque eu sou um jogador digno, mas mano, segura assim na mão. eu acho que o... Meu microfone não está funcionando? Não. Tá bom. Eu acho que... Não, mas se você quiser desligar, vai ser fazer bom programa hoje. Já há algum tempo, a relação do Carille com o elenco, desde aquele jogo com o Independente Del Valle, para mim aquilo ali é o marco. Sim. Por mais que digam, mas houve uma reunião com não sei quem, os caras foram conversar com ele. Eu sei, Pascoal, mas essas coisas, isso aí eu vivo falando, é que nem copo que cai no chão e quebra, cara. Você não cola mais, entendeu? Não adianta. Oi? Igual meu óculos. O meu óculos, ele quebrou a haste, coloca o Super Bond no lado, aí... Compra novo, Muquirana. Que seja, os caro, óculos, é mas essas coisas, doença, esse tipo de quebra de confiança, de relacionamento de vestiário, como se diz no futebol e tudo mais, não retoma mais, não retoma. Todas as entrevistas seguintes do Carille, elas foram desastrosas e eu não acho que isso é coincidência. E aí, sexta-feira, eu acho que ele culminou com isso aí. Sim, sexta-feira ele fala uma besteira. Deixa ele falar uma frase. Ele fala que o time estava jogando era uma vergonha. Ele fala, basicamente, que o time não entendia o que ele treinava. E depois ele comete a maior atrocidade de avaliação, né, do próprio, de autoavaliação, quando ele diz que o que o Flamengo está fazendo, ele já fez, o time dele já fez. E nunca... o Corinthians nunca, nos últimos anos, jogou nada nem próximo do que o Flamengo O que machucou o elenco é que ele falou que machucou o elenco foi. Então, assim, é uma sequência é uma vergonha, ele estava sentindo vergonha do time do Corinthians. Isso machucou o elenco. Outra coisa, quando ele disse, esse negócio de fazer acordo, não fazer acordo, eu faço, o Corinthians, se quiser, faz um carnezinho da Casa Bahia para me pagar o que me deve. O André ficou a onça com ele. Aí ele falou das Casas Bahia? Não lembro. Falou. Faz um carnezinho aí que a gente segura o que ficar devendo. O André ficou a onça com ele. Aí caiu. Resultado. Eu queria falar uma coisinha sobre o jogo. Posso falar uma última frase antes do jogo? Que pra mim é o resumo de tudo. Quando vem a público, na quarta-feira, o Andrés, e fala que o time tá jogando uma M, e com essa M que tá jogando, não vai chegar a lugar nenhum. A partir do momento que você trata o time do Corinthians como uma M, e você pontua isso, está uma M... Não, peraí. Ele não falou. Para de botar pelo em ovo. Não é pelo em ovo. O cara falou, o time tá jogando merda nenhuma. Não falou que o time. Qual o problema? Mas faz que é palavrão. Não é. Se o cara é isso que eu entendo vocês. Se o cara é sincero, reclama. Se o cara é vaselina, reclama. Mas eu não estou dizendo que ele está errado. Pelo contrário, eu estou dizendo. Ele falou a real. Então, exatamente. A partir do momento que ele fala a real, que o time tá jogando uma M, tá jogando um lixo, uma porcaria. É porque ele já arrebentou o trabalho do... Ali já caiu o Carille. Mas o Carille também falou isso. O Carille falou, o time não tá jogando nada. Ele jogando nada, mas o presidente categórico falou... O Carille também falou. A M é escancarou. O Carille fala o time... O Carille fala o time... Entendeu? Escancarou que o trabalho é uma M. O Carille... Gente, é uma expressão. O Carille pegou e falou, o time não está jogando nada. É a mesma coisa que falar, o time está jogando nenhuma. Quem falou foi o Andrés. Ele falou a liturgia do cargo, o cara é presidente do clube, ele pega e fala que o time dele é uma M. Outro dia o Gagliotti deu uma entrevista aqui, vocês desceram o pau. Mas ele falou, não falou nada. Estamos criticando. Aí o Andrés vem e fala liturgia do cargo. Você não entende essa declaração? O cara não é embaixador do Brasil de talvez forçar a demissão do Carille. Claro, exatamente. O que ele já escancarou o trabalho. Eu vou jogar tudo no ventilador, vai ficar um clima ruim pro técnico do Corinthians, ele vai talvez aí ir na minha sala para pedir para resolver o contrato. Beleza, tem uma multa rescisória, eu saio, você não me paga nada, não te pago nada e vida que segue. O Carille não adotou essa postura. O Carille esperou ser mandado embora para ele receber a multa contratual. E não é uma multa baixinha não, Benja. A multa do Carille gira em torno hoje de 3,5 pau. Então, peraí. Sossega um pouco, peraí. Então, eu vou te falar. São 3 pessoas mentirosas. Com relação aqui, ao contrato do Carille?
Uma ligada ao Corinthians, que é mentirosa. Uma ligada ao Carille, que é mentirosa. E outra o próprio Carille. Porque o Carille deu uma entrevista aí. Quando foi? Sexta? Sexta-feira. Foi sexta que eu vi lá. Mas você ouviu o que ele falou? Ele falou, 4 milhões, 4 milhões, eu vou ler 4 milhões aqui. e meio, 4 milhões e 600. Ele falou assim, ele falou, quem deve 150 milhões, quem deve 170, deve do mesmo jeito. Falou, a gente parcela o pagamento. Se fosse uma multa baixíssima, ele não teria por que falar isso. Segunda-feira, 21 de outubro. Não fala quem é. A fonte é boa? Isso. É boa? Não, sensacional. Tudo bem? Procede que tem uma multa de 6 milhões se o Carille sair? Lá embaixo a resposta. Os caras não falam que eu estou inventando. O que está escrito? De onde os caras tiraram Aqui, 6 milhões? Aqui, 50% do que faltar do salário para qualquer lado. Então, 50% ele tem um contrato até o fim do ano que vem e metade do salário dele até o fim do ano que vem. Não vamos tentar encerar a situação. Ele pode falar o que ele bem entender. Quem? Assim, o próprio Andrés ou quem quer que tenha mandado mensagem pro Benjamin, o próprio Carille, etc e tal. O Carille falou também. Não, eu vou te falar. Beija, ontem o próprio Carille, ele já tinha falado na sexta-feira, ele falou quem deve 150, deve 170, e aí existe um acordo, parcela-se isso. Tanto que o Andrés ontem, ele pegou e falou, o próprio treinador do Corinthians, quando ele desligou, falou, o Carille não é mais técnico do Corinthians, aí perguntaram a respeito da multa. Ele foi lá e falou, a multa qualquer coisa a gente parcela. Se fosse um salário baixíssimo, ou se fosse apenas um salário, ele fala, coloca a gente no pacote. Não é o salário integral do ano todo? Não. Não, calma, você não entendeu. Dos 50% do salário. A multa é decrescente, Facinho. Existe uma multa de 6 milhões de dólares, essa multa é decrescente. Então, o valor alto, hein? Peraí, a multa é decrescente, vamos lá. Existe uma multa aí de 6 milhões, exatamente, de reais. 6 milhões de reais. É a conta que eu fiz. A multa é de 6 milhões de reais. Essa multa é decrescente em 2 anos de contrato. Ou seja, no final desse ano, essa multa giraria em torno de 3 milhões, a metade do valor. É isso. A metade do valor. Como ele foi mandado embora um pouco antes do final do ano, tem mais 2 meses aí para receber. Metade mais um pouco. Exatamente. Entendeu? 3 milhões e 600. Eu queria falar Perfeito, mano. o negócio da multa aí do Carille e tal, isso aí, depois você vê quem é que vai pagar, etc e tal. Acho que foi a melhor coisa que aconteceu com o Corinthians. A melhor coisa que aconteceu com o Corinthians. Saiu o treinador. Treinador limitado do ponto de vista intelectual em relação ao futebol. O Corinthians não ia crescer para lugar nenhum. Não ia crescer para lugar nenhum com esse treinador. O futebol está mudando. E isso está muito claro. E as ideias que o Carille tem sobre o futebol são ideias que não casam hoje com a realidade do futebol. Não correspondem aos fatos. É primitiva. Suas ideias não correspondem aos fatos, como dizia o Cazuza. Exatamente. Hoje o futebol mudou. Isso que o Carille propõe é algo que que ficou que está no passado e que, por estar no passado, lá deve ficar. Se você for confrontar as ideias do Carille com as ideias de outros treinadores, como o Renato Gaúcho, o Thiago Nunes, por exemplo, se você fizer uma melhor de 7 entre o time do Carille e qualquer time desses aí, não vou citar nem o Jorge Jesus, citar os treinadores brasileiros, 2, o Thiago Nunes e o Renato Gaúcho. Ele vai perder isso aí por 4-0, 4-1, entendeu? E não vai conseguir. Não vai conseguir, porque não dá. O futebol dele é muito limitado. E a conta do futebol do resultado está chegando agora. Ih, Benjamin, é pra você. Não, eu vou esperar aí. Depois eu vou falar. Segura a bronca agora. O futebol do resultado está chegando agora. É o 8º colocado no campeonato. O Mano acabou de falar que a possibilidade de cair mais, a despencar, existe. E eu concordo com você. Vai terminar em 12º. Eu concordo com você. Então, é isso que tem que mudar. Aí eu fico pensando, Silvinho é mais o mesmo. Silvinho é cria do Tite. Sim. E trabalhou com o Mantini, onde foi? No City. No City, né? No City. O Mantini é técnico italiano é tudo retranqueiro. É tudo retranqueiro, não adianta nada. Então, pra mim, o Silvinho é mais o mesmo. Eu não contrataria o Silvinho. Não contrataria. Eu acho que o Corinthians poderia partir para algo diferente. Eu estava escutando um programa hoje numa rádio, né? E eu não queria citar. Um companheiro nosso aí, que tem profunda admiração, falou que o Dorival Júnior é mais o mesmo. Não é. Os times do Dorival são todos times que jogam para frente. O Santos de 2010, que o Pará falou na entrevista hoje na Vila Belmiro, que jogava mais bonito que esse Flamengo, foi querido do Dorival. Quem falou o quê? O Pará falou que o Santos de 2010 jogava mais bonito do que esse Flamengo de hoje. Ele disse isso na entrevista coletiva, depois se interessar, discute isso ou não. E o Dorival Júnior, foi ele que criou aquilo lá.
Ele que criou. Foi ele que levou o Santos a um vice-campeonato da Copa do Brasil e vice-campeonato brasileiro. Acho que o Dorival seria ótimo para o Corinthians. Vocês sabem aqui, quem acompanha meu trabalho, sabe que eu admiro o trabalho do Dorival. Eu acho que ele pensa diferente. Ele pensa no futebol mais ofensivo. Então, para você mudar um pouco do Corinthians, eu acho que você tem que partir para... Não quer trazer ninguém de fora? O ideal é o Thiago Nunes. É o sonho de consumo do Corinthians no momento. Mas parece que não dá. Não, parece que não dá, não. Ainda não tem... Quem que você falou? O Thiago Nunes. Thiago Nunes, que nessa semana quer definir a situação dele no Atlético Paranaense para ouvir propostas. O problema do Dorival, senhor Mano, é que ele não está conseguindo se firmar em lugar nenhum. Ele passou ultimamente lá por Santos, Palmeiras, São Paulo e Flamengo. A última vez que ele passou no Santos, o Santos foi vice-campeão na Copa do Brasil. Então, mas ele saiu do Santos, aí ele foi pro Palmeiras. Ele saiu do Palmeiras, ele vai pro São Paulo. Ele saiu do São Paulo, ele foi pro Flamengo. Não. Mas ele não consegue firmar mais um trabalho. Não, no Palmeiras não. Ele acaba sendo No Palmeiras ele não trabalhou. Mas quem consegue firmar um trabalho nesse país? No Flamengo ele só não firmou porque mudou a presidência. O próprio Eduardo Bandeira de Mello falou o seguinte: por ele ficava. Se eu fizer o meu sucessor, acho que deve continuar o Dorival Júnior. O Dorival não ficou porque houve uma mudança de diretoria. E teria sido melhor para o Flamengo ficar com o Dorival em vez do Abel. E no São Paulo foi um grande erro do São Paulo ter mandado embora o Dorival naquele momento. Acho que seria muito bom para o Corinthians. Muito bom. O plano A é o Thiago Nunes. Legal. Também acho excelente. Se não der, é o Dorival. Mas aí eu concordo. Eu posso falar um negócio? Entre Silvinho e Dorival Júnior, eu prefiro o Dorival. Inclusive, o próprio Silvinho, Benji, em 2016, quando ele foi convidado a assumir o Corinthians, naquela entre-safra de treinadores que o Corinthians teve, o mesmo Silvinho recusou o convite. Falou, preciso fazer... Não, ele foi fazer um curso na Europa. Preciso terminar meu curso, não sei do quê. Então faz o seguinte, Silvinho, vai fazer uma pós agora lá. Vai fazer uma Tá vendo? É mágoa sua. O cara não é obrigado a aceitar. Se o cara não se sente você não pode tratar o negócio como mágoa. Olha, tem que fazer. Você não é assim. O futebol não aceita essas coisas. O Corinthians é um cavalo encilhado e passa uma vez só na porta do carro. Falou, não, então bacana. Não é assim, não é Fábio Sormani, eu voltei espiritualizado, né, cada vez que eu vou para Israel, então você vê que eu não estou me Bonitas estressando. imagens ali. Isso vai durar até hoje, né? Provavelmente amanhã a espiritualidade acaba. Mais alguns minutos. Mas eu vou dizer um negócio para vocês, eu vou na contramão de tudo e vou explicar, pode xingar, pode descer o pau. Fui radicalmente contra a demissão de Fábio Carille. Radicalmente contra. E vou explicar os meus motivos. Controle, Benjamin. Perdeu a mão, perdeu o vestiário, perdeu os jogadores, perdeu a simpatia do presidente, o carinho de todos, da torcida. Posso falar? Não tinha como. Então tá bom, então fala você. Não posso explicar, você dá os motivos por mim. Não, vou dar os seus Minha motivos. espiritualidade acabou. Peraí, agora eu vou explicar os meus motivos por que eu não demitiria o Carille. Em primeiro lugar, na minha opinião, um treinador com 3 anos de profissão, ter 4 títulos, conseguir montar um padrão de jogo, um esquema tático definido, não é um Zé Mané, não é um cara limitado e não é um cara sem repertório, como falam hoje. Não é. Então, antes vocês falam, o cara é baba-ovo. Vou falar, na minha opinião, as falhas do Carille. É óbvio que o Carille errou. Primeiro, aquela entrevista do Carille, falando do Matheus Vital do Pedrinho, foi mal. Foi mal. Depois da Copa Sul-Americana. Foi mal. Não deveria ter falado. Esse negócio também de rodízio, viu, que agora é moda, também sou contra. Rodízio é pizza, é placa de carro em São Paulo. O Flamengo tá aí. Pô, você pede a escalação no time, muda uma peça ou outra, machucou, cara. Mas não, o Corinthians não faz rodízio. O Corinthians não faz rodízio. Não? Então fala o time titular do Corinthians. Falo. Tássio, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar, Ralf Júnior Urso, Pedrinho, Sornosa e o Sornosa não é titular faz tempo. Matheus Vital, e lá na frente é o que muda o centroavante. Teve época que ele tirou o Matheus Vital. É uma época. Sim, senhor. O Sornosa começou o Paulista. Peraí, gente. O Bozelli jogar, não jogava. Aí começou a jogar, aí não jogou mais. Aí o Wagner Love era titular, aí não era mais. Aí de repente teve um jogo aí que nós falamos, pô, quem vai jogar? Wagner Love, Bozelli. Aí entrou o Gustavo. Aí a única mudança dele é o único time pra mim que eu sei escalar no Brasil é o Flamengo. Então, mas sabe quantas vezes o Flamengo jogou o Carille errou. Pascoal errou. Dentro do Corinthians, dizem, que o Carille voltou da Arábia Saudita vislumbrado, que o dinheiro subiu na cabeça. Isso é o que dizem. Eu, as poucas vezes que falei com o Fábio Carille, não percebi isso. Agora, eu não vivo o dia a dia do clube. Eu não sei no dia a dia. Eu não percebi nada. Agora,
Ele acertou a defesa e errou o ataque. O Corinthians está jogando feio, tá? Então é óbvio que o Carille tem um monte de culpa nisso. Eu não estou falando que ele não tem. Só que, na minha opinião, um treinador como ele, eu acho que era muito mais fácil você aparar as arestas para o ano que vem e reformular esse elenco. Porque o Corinthians contratou, Pascoal, depois você não ouve, aí você fica falando. Eu estou ouvindo. O Corinthians contratou mal. Tá com certo? o aval do Carille. Peraí, tem jogador que não foi contratado com o aval dele, porque tem jogador que já tinha sido contratado antes dele sequer assumir Corinthians. Ele foi consultado a respeito, mesmo quando ele não era técnico ainda, ele foi consultado a respeito de 2 contratações. Pergunta para ele para ver se é mentira. Olha aqui, o Sornosa, eu falei no dia que contratou. É brincadeira, gente. O Sornosa é o meia do Corinthians. O Sornosa no Fluminense já não jogava nada. Não jogava nada. Nada, zero. Foi o cara pra jogar mesmo. Sornosa. Ele tem alternativa pra isso? Michel Macedo. São Paulo mandou contratar o Cueva, não estava treinando. Contratou o Cueva. O Manuel ainda melhorou um pouquinho quando o Gil chegou. Aí você vai lá, o outro lá, Ramiro. Pô, gente, o Ramiro, não sei o que ele veio fazer no Corinthians. Quando foi contratado, a gente achou que todos os jogadores foram avalizados pelo Carille. O Corinthians tinha um diretor de futebol que era muito bom, que era o Alessandro, que estava lá, bababá. Não sei por quê, não sei porque o Andrés não gosta dele, eu não sei se rolou alguma coisa, mandaram embora. No começo do ano, o Corinthians foi campeão paulista, eu cansei de ouvir. O Corinthians voa em campo. Voa. Aqui você não escutou isso. Aqui você não escutou isso. Você nunca ouviu isso. O senhor nunca elogiou o Valmir Cruz? Muito. O preparador físico do Corinthians é excelente. O senhor não falou que o Corinthians voava? Fisicamente, então, o que eu tô falando? Cruz é um ótimo preparador físico. Eu falou que o futebol do Corinthians jogando bem. Fisicamente. O Valmir Cruz é muito bom. Fisicamente. Hoje, o Valmir Cruz não serve mais. Ninguém falou. Vai no bolo. Não. Vai no bolo. Ninguém falou do Valmir. Ele vai junto com o treinador. Vai no bolo. Vai no bolo. Então é o seguinte, agora ninguém mais serve. Vai o Coelho de treinador. Agora ninguém mais serve. Pra quem? Pro Corinthians. Lógico. Não, eu tô falando pras pessoas do Corinthians. Pro André Sanches, inclusive. Do Corinthians. Claro. Então, não pra nós. Você tem que cobrar o Andrés, não é, gente? O presidente do clube. O Andrés não faz programa aqui. Sim, mas então você quer dizer, agora ninguém mais serve para o Andrés. O preparador do Corinthians. Do jeito que você coloca aí, parece que nós... O Valmir Cruz, os preparadores... Você quer que eu fale porque o Andrés não está sentado aqui? Não, mas você tem que pontuar isso no comentário. O Andrés não deve estar sentado lá olhando com a gente. No começo do ano, estava assim, agora para o Andrés. O que eu quero falar é o seguinte, contratou mal, não tem ninguém lá no Corinthians pra falar nada, ninguém fala não. Cadê o Sheik? Por isso que ninguém muda não. Cadê o Sheik? Vai mudar a direção do Corinthians. Quem contratou o Sheik? Quem contratou o Sheik? Em 2017, acho engraçado que agora o Carille não serve, o Carille é uma porcaria, é retranqueiro, você tá dando recado para as pessoas não Corinthians. Em 2017, graças ao Carille, veio o efeito, agora é a hora de ter treinador novo. Olha o Corinthians, aí o São Paulo foi de Jardine, o outro de Jair Ventura, o outro de Barbieri, o outro de Zé Ricardo, de Roger. Aí durou 1 ano e meio, não serve pra mais nada. Agora a onda é treinador estrangeiro. Futebol é momento, e no momento o futebol aplicado no Flamengo é o top de linha. O estilo de jogo do Carille é o mesmo de 2017. Vou te falar a diferença, é o mesmo. A zaga do Corinthians em 2017 era Pablo e Balbuena. Não é a mesma. Não dá pra comparar, né, gente? Eu não estou comparando, eu estou falando que o estilo de jogo é o mesmo. Só que as peças que ele tinha eram outras. Era Pablo e Balbuena. Pô! Rodriguinho já jogando pra caramba. Lateral esquerdo era um moleque que voava. E o Maicon Guilherme Arana. E o Maicon no meio campo? Depois você tinha o Rodriguinho, que fazia chover. E tinha o Jô, que foi artilheiro do Brasileirão, não me lembro com quem, empatou com alguém que eu esqueci. Que até gol de mão fazia. Dourado. Com? O Henrique Dourado. Esse ano não, E o Jadson jogando muito também. O time do Corinthians é um time bom, sem elenco. Eu só vou fazer aí um contraponto com relação à sua Agora o Carille é um lixo, uma porcaria. Não acho, lixo é uma palavra muito forte, mas o negócio é o seguinte, eu gostaria só de me manifestar com relação a isso. Eu respeito seu ponto de vista, Benja, mas eu não concordo em absolutamente nada. O Carille, ele é um cara hoje extremamente arrogante, prepotente, egocêntrico, tudo isso ele é. Sabe por quê? Por exemplo, ontem, Cruzeiro jogando no Mineirão. O Fred perdeu um gol embaixo do gol. O David perdeu um gol embaixo do gol.
O que o seu Abel Braga, técnico do Cruzeiro, fez? Ao invés de rotular os jogadores dele que perderam gols aí absurdos, ele chegou lá e pegou e falou: a culpa é do VAR. Luxemburgo é a mesma coisa. Luxemburgo também, o Vasco joga mal, perde gols, não cria, etc. O árbitro, não sei o quê. Se fosse o Carille? Jogar lá na conta dos jogadores. O Carille, em todas as declarações aí, ele se coloca à parte e ele coloca o do elenco na reta. Ele coloca o do elenco na reta. Um treinador de futebol, ele não pode fazer isso. O Pascoal, que já foi dirigente, ele sabe muito bem disso. O dirigente, ele tem que colher. Aí eu acho que faltou um pouco, talvez, aí de malícia por parte de quem estava próximo do elenco, ali o Wilson, o Sheik, para detectar essa cena antes dela se tornar pública. Porque, querendo ou não, o treinador ele tem que fazer os jogadores correrem por ele. Você ser um bom treinador não quer dizer que você tenha que saber de tática. Senão você põe o PVC lá. Põe o PVC, assume um time, aí você vai ser campeão do mundo. Tá errado. Tá errado. O treinador hoje, ele precisa gerir elencos. O jogador hoje, ele se acha um popstar. Diferente da década de 80, diferente da década de 70, que os caras jogavam pra cacete, jogavam muito mais do que esses pés de rato de hoje em dia, e eles não tinham um staff por trás deles. Hoje em dia, esses caras, eles são tratados a pandeló, leite com pera, e se acham pra cacete, tá certo? Desculpa o palavrão. Então, esses caras aí, todos eles, sem exceção, têm um ego maior do que o do Luiz XV, meu irmão. Todos eles. Jogador de futebol hoje acho que é um popstar. Independente da qualidade que ele tenha, todos se acham pra caramba. Todos. Então, o treinador é um cara que precisa ser inteligente. Ele precisa ser psicólogo. É um cara que precisa ser malandro, não só dentro de campo, mas fora dele também. Fazer a boleirada correr por ele. E o Carille, em toda declaração que ele dava, em toda entrevista pós-jogo ou durante a semana, ele provocava o elenco. Ele dava uma alfinetada aqui. Começou com aquele lance do Matheus Vital e do Pedrinho. Depois ele começou a criticar o Bocelli. Consequentemente, ele começou a falar, pô, a diretoria aí, pedir Roger Guedes, pedir lá o Rodriguinho, pedir mais não sei quem, não trouxeram. Então, querendo ou não, Carille, você sabe, você deu aval em todos esses jogadores que vieram. Até quando você estava negociando o contrato, te ligaram para falar, Carille, pode trazer o fulano de tal? Pode trazer o cicrano? E você, não, beleza, pode. Então não venha querer criticar o elenco. Esse elenco que você critica, melhor, esse elenco que você critica hoje, foi o elenco que você falou que é mais forte do que aquele de 2017 que você foi campeão. Então você é um baita do incoerente. Porque na hora que o negócio apertou, Carille, na hora que a bomba estourou, você colocou no elenco e tirou o seu da reta. Você tirou o seu da reta. E outra, o seu Fábio Carille, você foi um excelente técnico em 2017. Mas, por exemplo, algo que foi sucesso há 40 anos atrás, continua sendo sucesso hoje, que eu saiba, é só a Coca-Cola. Pô, 2017 foi ontem. Não, mas eu estou citando exemplos aí de coisas que passaram, Benjamin. Não, mas eu estou fazendo uma ordem cronológica. Não, você não está entendendo. Mas só para concluir. Então o negócio é o seguinte, senhor Mani. A Coca-Cola, sim, ela faz sucesso lá atrás e faz sucesso hoje com a mesma fórmula. O futebol, Carille, ele é mutante, ele é mutável, ele precisa se transformar diariamente. Um negócio que deu certo em 2017, Carille, porque você tinha o Romero para marcar lateral, não quer dizer que o Pedrinho saiba fazer a mesma coisa, ou que tenha potencial para isso. Então você precisa dar um F5 no que você pensa a respeito de futebol, Carille, para continuar num grande clube. Porque se você continuar insistindo nesse esquema patético e ultrapassado que você tem, porque no Kama Sutra do futebol parece que só leu a capa, só tem esse esqueminha aí, o papai e mamãe com luz apagada. Então o negócio é o seguinte, precisa dar um F5 aí para continuar fazendo um bom trabalho. Eu acho que você tem qualidade, Carille, só que diante do que você tem apresentado, principalmente nesse ano de 2019, ó, tira o Nago, irmão. Senhor Mani, se fosse 1x0 ontem, só me fala um negócio, se fosse 1x0 ontem o Flamengo, o Carille teria caído? Acho que não. O clima tá ficando ruim. Não, talvez não tivesse caído. Eu acho que não, mas já estava pronto para queda. Acho que o resultado motivou a queda dele. Eu queria dizer o seguinte: em 2017, quando o Corinthians ganha o Campeonato Brasileiro, a gente não tinha aqui o Jesus nem o São Paulo. Não tinha. O Thiago Nunes não era técnico do Atlético Paranaense. E o Renato Gaúcho abriu mão do Campeonato Brasileiro para ganhar a Libertadores e ganhou. A jornada Libertadores. Ou seja, ele estava numa terra de ninguém, numa terra de cegos. E ele se aproveitou disso. É aquilo que o Mano falou, é óbvio que ele é competente. É óbvio. Aquilo que ele introduziu naquela época era suficiente para ganhar um campeonato. Balbuena e Pedrinho. Quem era o Balbuena? Ninguém sabia. O Pedrinho não. O Pablo. Ninguém sabia. O Maicon era um molequinho da base, assim como o Pedrinho. O Arana na lateral. O Arana, ele tinha sido emprestado para o Atlético Paranaense porque não servia. O João é melhor que o Wagner Love? Eu não acho. Então, o elenco se equivale. Só que para aquela época, para aquele momento, esses jogadores do Corinthians saíram, foram para a Europa e não fizeram nada.
Não fizeram nada. Tem alguém jogando bola lá? Não tem. Não tem ninguém jogando bola lá, porque para aquela época, para aquele consumo momentâneo, aquilo era suficiente. Hoje, o futebol mudou, foi o que o Mano falou. De 3 anos para cá já mudou. As coisas estão mudando muito rapidamente. Muito rapidamente. E o Carille, aquilo que o Mano falou, concordo com ele, precisava dar um F5. E ele não percebeu que as coisas estavam mudando. E a mentalidade dele de futebol, hoje em dia, não dá mais. Vou dizer mais uma coisa, hein? Eu posso estar enganado. Mas se o Carille não mudar o jeito dele pensar o futebol, ele em 5 anos ele sobe. Porque ele não tem mais currículo do que muito treinador aí. Por exemplo, Marcelo Oliveira. Tem 2 campeonatos brasileiros e uma Copa do Brasil. Em 3 anos também. Em 3 anos também. Quase a mesma coisa. Cadê o Marcelo Oliveira hoje? Se o Carille não mudar as ideias dele, de futebol, de resultado, a conta chegou para ele, amigo. Se o Marcelo Oliveira ele vai ter que pagar. Se o Marcelo Oliveira resolvesse ter empresário, ele já estava trabalhando para isso. Pode ser. Mas não tem? Pode ser, mas não é só empresário. Por exemplo, o Carille não, o Andrés é um presidente, e o próprio presidente do Santos, que eles não trabalham muito com empresário. Trabalham, mas não se deixam levar pela opinião de... Escuta, contrata esse cara. Não, se ele não quiser, ele não contrata. E se ele gostar do Marcelo Oliveira, o Andrés vai lá e contrata. Ele vai lá e contrata. Não é assim, Bola. Eu achava que era. Se você mostrar para mim um clube hoje de futebol no Brasil que um empresário não tem influência... O Santos não tem. Não? Não tem nenhum empresário lá dentro que tem influência no Santos. Não tem. Não tem. Até onde eu sei. Eu não falo isso como crítica. Isso acontece. Não, eu também acho que isso faz parte... Isso é um padrão na maioria dos clubes brasileiros. Faz parte da realidade. Então, eu vou... Só para encerrar. Se o Carille não mudar, ele some, porque o trabalho dele hoje em dia acho que o Dorival é muito bom. O Dorival você fala que é muito bom. Né? Não tô sendo advogado do diabo. Por que o Dorival não se acerta em clube nenhum? Não se acerta, sim. Ele se acertou no Flamengo no ano passado. No Santos. Ele fez um grande trabalho no Santos recente e longo. O São Paulo também está indo bem. E no São Paulo estava aí. O São Paulo, só que o São Paulo, ele foi fruto do moedor de carne que virou São Paulo. Ninguém se acerta no São Paulo. Então não é culpa do Dorival. E estava bem no Flamengo. Ele pegou o Flamengo numa situação difícil. Tanto que o Bandeira disse que o queria. E terminou o campeonato. Foi terceiro colocado. Vice-campeão com a pontuação recorde. Foi com o Dorival, né? O vice-campeão brasileiro. Então, se acerta sim. Se acerta. Quem não acerta são os clubes. O Palmeiras não será vice-campeão. Eu acho que a torcida vai comemorar, vai na Paulista. Quem? Comemorar o vice-campeonato. Não, bem, na proporção que ele pegou o Flamengo, não era nem para chegar vice, será vice-campeão. Esse é o problema. O Carille pensa igual você. A pontuação do Palmeiras não interessa. Eu acho que o Carille já não tem nem mercado do Flamengo. Eu tô achando que vai ser muito difícil ele arrumar emprego. Eu acho que o próximo emprego do Carille vai ser no mundo árabe e no mundo chinês. O Marcelo Oliveira foi assim, né? Ganhou 2 brasileiros. Foi o que eu falei. Era tido aí como uma sensação, então. Era uma sensação do futebol brasileiro. A questão do empresário, Benja. A questão do empresário. A questão do bom trabalho, cara. O Marcelo Oliveira foi muito competente em conseguir fazer aquele Cruzeiro jogar bola e ganhar o que ganhou. Mas hoje sumiu, cara. A sacada foi da diretoria do Flamengo, contratar o Jesus? Também foi. Não. Também foi um empresário influente que conhece muito, que é o Juliano Bertolucci. Mas é que tá, Benja. O Jorge Jesus, o Jorge Jesus, ele foi parar no Atlético Mineiro, depois ele foi no Vasco. A diretoria... Você acha que o Marcelo Oliveira precisa de empresário para trabalhar no Brasil? O Jorge Jesus, ele foi primeiro no Atlético Mineiro, depois no Vasco, cara. Você vai trazer um cara de fora para cá? Todo mundo tem empresário, Sormani. Gente, os caras estão vendo. Sormani, Marcelo, você não tem empresário? Não tenho. Mas eu quero te contratar. Todo mundo então não vou te contratar porque você não tem empresário. Não é assim. Vamos ser ingênuos, Sormani. No futebol, quer queira ou não, esse é o jogo. O jogo é esse. Não tem. É complicado. Empresário bom resolve tudo. É assim que funciona. Agora vamos ver os números do... Infelizmente, não tô... Agora vamos ver aqui os números do Carille na primeira passagem pelo Corinthians. Então o Carille em 2017 até 2018 foram 114 jogos, 59 vitórias, 32 empates, 23 derrotas, marcou 150 gols, levou 85, teve um aproveitamento de 61%. Em 2017, quando ele ganhou o Paulista e o Brasileirão. Mas eu acho que... Peraí, agora vamos para outro, vamos só ver os números, Pipo. A segunda passagem? Vamos ver aí, ó. Segunda passagem, 2019. 69 jogos, 27 vitórias, 24 empates, 18 derrotas, 77 gols marcados, 62 sofridos, aproveitamento de 50%, como diz o Pascoal. Agora, no geral,
Juntando aí, o Carille teve 183 jogos, 86 vitórias, 56 empates, 41 derrotas, marcou 227, levou 147, um aproveitamento de 57%, ganhou o Brasileirão e o Campeonato Paulista 17, 18, 19. Os números não são ruins, os números são bons. 1,2 gol por jogo. Eu acho que tem uma coisa que é ruim. 1,2 gol por jogo na passagem, no geral. Gente, a partida mais elogiada do Carille, que o Corinthians foi eliminado e perdeu, foi contra o Flamengo na Copa do Brasil. Você não pode pontuar um jogo. Por exemplo, se aquilo fosse o início de uma nova era no Corinthians, olha, perdeu, jogou super bem. Aí no jogo seguinte ele voltou a jogar nada. Voltou a jogar nada. Se a partir daquele momento começasse uma evolução do jogo do Corinthians, as pessoas ficarem entusiasmadas, foi exatamente por causa disso. Opa, jogou bem. Perdeu, foi eliminado, mas jogou bem. Será que é um novo... É um novo patamar do time? Exato. Um novo ciclo. Vai jogar de novo assim. Mas não aconteceu, ele voltou a mesmice de sempre. E por isso naufraga. E outra coisa... por isso naufraga. O Fernando Diniz tem um futebol por vocês aí, lindo, maravilhoso, empolgante. Mas ele começou a trabalhar agora, Benja. Agora onde? No São Paulo. Não, tô falando da carreira. Esse é o primeiro grande clube que ele pega um elenco e estrutura, Benja. Eu soube lá, eu vi ele consegue unir as duas coisas. Mas pegou o Palmeiras semana passada, tomou um baile. Tomou um baile. Mas fato, vai acontecer, Benja. O futebol não é uma receita de bolo que você coloca ali dentro de uma forma, põe 30 minutos no forno e tira. Demora, tem um certo tempo para que você possa maturar o trabalho. O Mano Menezes, ele tem que ser julgado no Palmeiras pelo ano que vem. O Fernando Diniz, ele tem que ser julgado no São Paulo pelo ano que vem. O Mano Menezes pode ser julgado por esse ano, porque o Mano Menezes está fazendo um baita trabalho. Sim, mas é que tá, é um negócio imediato. Vocês acham feio, não sei o que. Você acha que o Mano Menezes está fazendo um baita trabalho no Palmeiras? Pelo amor de Deus. Só um minuto. Não joga nada. O time não joga nada, ganha aí com o erro do VAR. Ele chegou. Ganhou em Havaí. No Havaí com o erro do VAR. Ganhou do Ceará com o erro do VAR. E o Everton pegou tudo. O Everton foi o melhor jogador em campo. 59 contra a Chapecoense. O Mano Menezes, só um minuto. O Mano Menezes assumiu o Palmeiras em que mês? Ele deve ter agora umas 12 partidas, eu acho. Gente, vocês acabaram de falar que não é uma receita de bolo. O cara chega em setembro. Ele não tem o que fazer, ele não tem que... Mas é isso que eu tô falando. Você não concorda da mesma maneira, porque a gente não pode cobrar dele agora, a gente não pode dizer, pelo que está jogando, que ele está fazendo um baita trabalho. Não é verdade. Não, mas é que tá. O belo trabalho é relativo. O Mano Menezes, ele tem vencido, mas ainda o Palmeiras não está te vencendo. O futebol do Palmeiras não vai chegar em lugar... Com esse futebol não chega em lugar nenhum. Deixa eu falar. Então deixa eu falar. Exceção do Flamengo, meu amigo, nenhum clube do Brasil vai chegar a lugar nenhum. Não vai. Porque pra mim é o Flamengo que tá fazendo uma campanha surreal, jogando lindo, maravilhoso. O resto é horroroso. A gente vê um jogo ou outro mais ou menos aí bom e tal. O Grenal foi legal. Então você vai entrar. Porque tem porrada e tal. Ninguém joga nada. Então você vai entrar. É horroroso. O Cruzeiro na Libertadores, a fase de grupos, tá jogando mal. O joga bonito, o Atlético Paranaense joga bonito. Peraí, o Cruzeiro. O Cruzeiro tava jogando mal. O Bahia joga bonito também. É papo de escola, de faculdade. Não é, velho. Não é. Esses times estão chegando. O Flamengo joga bonito e ganha. O Atlético Paranaense também foi campeão da Copa do Brasil. Também ganhou. O Grêmio chegou na semifinal da Libertadores. Não é fácil. Semifinal não quer dizer nada. É fácil. Tomou de 5. Claro, pelo melhor humilhação time da história da Libertadores. O Grêmio passou aqui tomou de 5, não foi pro Cerro Porteño. Ele tomou de 5 do Flamengo. Foi mal aquele dia. O Grêmio foi campeão da Libertadores também porque foi baba? Porque você falou que o Corinthians... o Carille foi campeão brasileiro, porque não sei quem não estava aí, porque não sei ninguém estava lá, porque o outro estava disputando Libertadores. O Grêmio ganhou do Lanús. Mas o Grêmio ganhou do Lanús? E os adversários do Grêmio. Sim, você tem razão. Você tem razão. E que não mandaram o Galhardo embora, porque tinha convicção no trabalho dele. Peraí. Você tem razão. Os adversários do Grêmio para chegar até a ganhar o título não foram adversários imponentes. Mas o futebol que o Grêmio jogava não deixou a menor dúvida para quem acompanhou aquela Libertadores que era o melhor time da competição. Tanto é que eu comentei aqui várias vezes que, olha, dá para encarar o Real Madrid. Por que dava para encarar o Real Madrid? Porque o Real Madrid vinha numa situação muito difícil, não estava jogando bem, estava caindo pelas tabelas, né, no campeonato interno e também na Champions. Eu falei, olha, do jeito que o Grêmio está jogando e do jeito que está o Real Madrid, dá para encarar. Tem jogo. Tem jogo. A chance do Grêmio ganhar aquela vez do Real Madrid era a mesma de eu subir no ringue e ganhar do Mike Tyson. Não era. O Grêmio estava jogando bem. Se acovardou, exatamente. O Grêmio se acovardou. Por exemplo, hoje, se o Flamengo ganhar a Libertadores,
se o Flamengo ganhar a Libertadores, do jeito que ele está jogando, acho que tem jogo contra o Liverpool. Lembrando, o Gabriel Jesus declarou isso aí ontem. E lembrando, Sormani, aquela partida, tá todo mundo falando do Real Madrid contra o Grêmio. Gabriel Jesus. Que o Grêmio... Não, Gabriel Barbosa. Não. O Gabriel Jesus está jogando na Inglaterra. Ele está vendo o Flamengo jogar. E joga contra o Liverpool. Ele falou, se o Flamengo ganhar a Libertadores, do jeito que está jogando, tem jogo. Mas só um adendo com relação ao Real Madrid. Ele falou